Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Belíssimo sábado, dia de clássico nordestino. Fortaleza e Bahia, 16 horas, Arena Castelão, e você vai estar coladinho aqui no canal Wendel, meus amigos. Nós vamos fazer, sim, a narração ao vivo, naquela pegada da emoção que você já conhece. Está aí na tela já a provável escalação do Bahia e eu vou trazer também a provável escalação da equipe do Fortaleza. Eu fiz um conteúdo falando sobre a provável escalação do Bahia, mas agora nós vamos fazer uma análise também do que pode acontecer, baseado também na escalação provável da equipe do Fortaleza. Lembrando que o jogo, se você quer ver as imagens, será transmitido pelo Premiere, né? Então você que tem um pacote da Premiere poderá assistir. Ele não vai passar na TV aberta e também não vai passar na Sport TV, que detém também o jogo, né, o Campeonato Brasileiro, os direitos de imagem do Campeonato Brasileiro da transmissão esportiva. Então, somente no Premiere e na narração, papá, você vai estar pegado aqui comigo na emoção. Canal Wendel, meus amigos, eu quero ver você lá. Porque quando eu vejo a galerinha no canal Wendel, meus amigos, ali, ó, chegando, aí a emoção fica mais poderosa ainda. E posso falar para você, pé quente, narração pé quente. Ó, tá aí na tela, vamos nessa, né? Marcos Felipe. Marcos Felipe foi o jogador mais importante do Bahia no jogo contra o Santos. Fez 2 defesas importantíssimas na disputa do pênalti. E aí vale a pena sempre ressaltar que o torcedor do Sport Clube Bahia, parte dele, não gostava do Marcos Felipe. Eu falo gostava porque eu acredito que depois desse momento, não a totalidade, mas muita gente já está assim, pô, Marcos Felipe merece ser titular. Mostrou no jogo contra o Santos. Mas elogiar goleiro é um barril dobrado, né? Então, a gente sempre analisa o pós-jogo, principalmente goleiro, zagueiro, arbitragem. Esta galera, eles correm demais riscos durante a partida, né? O zagueiro falhar, o atacante está na cara do gol. O goleiro falhar, a bola entra, né? Então, a gente tem que estar sempre ligado no pós-jogo para poder, sim, avaliar. Mas o Marcos Felipe está fazendo uma belíssima temporada no Esquadrão de Aço. Nós temos aí o setor mais fragilizado do Bahia, que são as laterais. A ausência do Jacaré, ela é determinante para o lado direito ficar, de fato, mais carente. O Cicinho vai jogar bem, Wendel? Não sabemos. O Cicinho vai fazer o jogo dele, depois nós vamos analisar. O Jacaré tem um extrato, então dá sim para dizer que a saída do Jacaré enfraquece o lado direito do Bahia. Agora, o Cicinho pode fazer um bom jogo? Pode. O Cicinho pode fazer um jogo ruim? Pode também. Qual é a porcentagem aí, Wendel? Eu acredito que o Cicinho tem 60% aí de uma possibilidade de fazer um jogo ruim, verdade seja dita. Até porque ele não está no ritmo do jogo do Campeonato Brasileiro, ele não vem jogando. O Jacaré não dá espaço para ninguém ali na ala direita pela sua regularidade. O Cicinho entrou no jogo contra a equipe do Santos porque o Jacaré machucou e o Paiva elogiou a entrada do Cicinho, né? Mas nitidamente o Cicinho precisa de ritmo de jogo e vai ter que estar muito concentrado nessa partida demais, porque a equipe do Fortaleza, sabedora disso, pode jogar muito desse lado da marcação do Cicinho. Então ele tem que estar muito colado. O Cicinho tem 2 possibilidades, ou jogar muito bem ou jogar muito mal. A realidade é essa. No entanto, nós vamos torcer para que o jogador possa fazer um bom jogo, beleza? Ele está vestindo o nosso manto, então nós vamos sim dar apoio ao jogador que vai entrar. O Rian já tem até mais experiência do que o Cicinho, ao menos nessa temporada 2023 como titular, né? O Rian está no melhor momento do que o Chaves e o Matheus Bahia, que se recupera de uma lesão. Então, o Rian e o Cicinho deverão estar aí titulares do Sport Clube Bahia. Nós falamos sobre a questão da linha de defesa e aí pode se espelhar muito com o Fortaleza, que joga também com 3 defensores, né? E o Bahia vem com 3 zagueiros. A equipe do Fortaleza muitas vezes coloca ali o Tinga fazendo o terceiro defensor, beleza? No caso do Bahia, não, são 3 zagueiros de fato, sendo que o David Duarte é o destaque aí, né? Jogando ali como um zagueiro central, ele sempre vem jogando bem agora. Não é um zagueiro veloz, a velocidade está mais com o Canu e o Vitor Hugo, que estão se adequando aos poucos. O Vitor Hugo, por exemplo, ele está pegando o ritmo de jogo já, e eu acredito que o Vitor Hugo será um zagueiro também indispensável ao Bahia, e o Canu, muita liderança, né? Nós temos aí o meio de campo do Bahia, que eu colocaria o Tassiano, beleza? Eu empurro o Cauli na vaga do Biel, trago o Tassiano para cá. Não pode. Nós temos 4 jogadores no meio de campo, que são jogadores de meio de campo,
que o Paiva tem que quebrar a cabeça para colocar dentro dos 11. Tem que quebrar a cabeça, não pode faltar. Os 3 que estão aí, Acevedo, jogando fino da bola, deverá ser convocado, inclusive, para a seleção uruguaia. Nós temos aí o Rezende também, que multitarefa, né? Rezende joga marcando na lateral esquerda, faz zagueiro também do lado esquerdo, joga como volante do lado esquerdo, joga na cabeça da área. Então, a gente não pode deixar um jogador desse no banco de reservas, sendo que ele é polivalente e joga muito bem nas posições na qual ele está sendo orientado para jogar pelo Paiva, né? O Cauli, para a gente ter uma ideia, mesmo não estando mal, não estando bem no jogo, por exemplo, o Cauli oferece uma coisa muito importante, que é uma assistência ao número. Então, o Cauli não pode sair dessa equipe, ele pode estar mal no jogo, faz um gol, ele pode estar mal no jogo, dribla um, dribla dois, dá uma assistência, bota o jogador na cara do gol. Então, o Cauli é um jogador extremamente importante para o Bahia. E quando ele está bem, o Bahia cresce junto com ele, né? Um jogador que dribla pelo meio, que quebra por dentro, é um jogador muito interessante, muito bem encontrado pelo Bahia, lá no Ludogorets da Bulgária. Nós temos aqui também o Ademir e o Everaldo, os dois são muito questionáveis, né? Mas o Ademir oscila melhor, o Everaldo que vem embaixo ali. No entanto, a gente não pode negar que o gol do Bahia, que foi o gol do Cauli, ele surgiu da jogada do Everaldo, né? Da confiança do Everaldo, da força de vontade do Everaldo. Então, a gente não pode jamais deixar de relacionar e falar sobre quando o jogador faz, sim, uma atividade importante dentro do jogo, né? Embora ele não tenha jogado bem durante os 90 minutos, mas naquele minuto ali ele foi importante, que foi justamente no momento do gol do Bahia. Ele retomou a bola ia sair, ele puxou, não tinha saído, o jogador do Santos vacilou, ele colocou a bola na cabeça do Ademir, que perdeu o gol, né? O goleiro do Santos também fez uma defesa espetacular, verdade seja dita. João Paulo, goleiro do Santos, belíssimo goleiro, mas a bola sobrou no Cauli, meu amigão, perninha esquerda botou no canto, sem chances para o goleiro santista. Mas, volto a repetir, Tassiano não pode ficar de fora desta equipe aí. Eu acredito que o Renato Paiva deverá encontrar um espaço para estes atletas que eu acabei de mencionar do meio de campo, né? Acredito que sim. Na questão da equipe do Fortaleza, vou apresentar aqui para vocês a provável escalação da equipe do Fortaleza, está aí na tela, e eu vou passando e falando com vocês, daqui a pouco a gente faz a análise, beleza? Este é o goleiro João Ricardo, jogou no Ceará e foi para o Fortaleza. Tem o Tinga e tem o Bruno Pacheco. O Tinga é um lateral direito que faz, muitas vezes, o terceiro defensor do Vojvoda. E o Bruno Pacheco é um lateral esquerdo da equipe. Nós temos aí os dois zagueiros, o Brits, o Tite. Hércules não é zagueiro, o Hércules é um volante, cabeça de área, bom jogador, um garoto que veio da base, bom jogador, é o Hércules. Nós temos aqui o Caio Alexandre, para mim é o melhor jogador, mais técnico do Fortaleza, muito bom jogador, Caio Alexandre. Pochettino e o Caleb são os meio-campistas. Agora o Caleb joga de atacante, muitas vezes do lado esquerdo aberto. E nós temos os dois jogadores aqui também para finalizar o ataque, que é o Galhardo, muito técnico, não tem tanta velocidade assim, mas é muito inteligente. E nós temos o Lucero, que é um bom centroavante, hein? Tem que estar muito cuidado. O Lucero é um jogador de área, ele fica muito na área, forte fisicamente, é um jogador interessante também. Voltando aqui para o Fortaleza, nós temos primeiramente o Tinga. O Tinga é um lateral direito que faz muitas vezes o terceiro defensor, e quando ele vai para o ataque, ele tem a cobertura, muitas vezes, do Hércules, por exemplo. Quando ele sai da área também, ele pode ter a cobertura do Caio Alexandre, mas o Caio sai um pouquinho. Então, a movimentação do Tinga pode deixar espaços nas costas do lado direito, né? E este movimento do Tinga, o jogador do Bahia vai ter que estar muito ligado, que é o Rian, por exemplo, né? O Rian não pode dar essa folga para o Tinga jogar. O Tinga já é um jogador de uma certa idade, não tem tanta velocidade assim, mas tem muita experiência e se adaptou muito bem à equipe do Fortaleza. O Tinga é um jogador que rodou demais, jogou no Bahia também, não fez bons jogos em várias equipes, mas no Fortaleza ele se encontra e é um dos líderes dessa equipe do Fortaleza. O Bruno Pacheco é um lateral esquerdo forte fisicamente, gosta de apoiar também, mas defende muito bem. É um jogador interessante, ele é oriundo do Ceará e quando o Fortaleza viu a possibilidade de contratá-lo, tirou do seu maior rival. O Bruno Pacheco é interessante, a gente conhece, né, de tanto se encontrar na Copa do Nordeste, jogando pelo Ceará, a gente já jogou várias vezes contra o Bruno Pacheco. Então, é uma experiência que não é uma coisa nova para esses três jogadores, né? O Tinga, o João Ricardo, que defendia o Ceará, e o Bruno Pacheco. Esses jogadores conhecem o Bahia, ao menos
a camisa, né? Sabe da dificuldade que é jogar contra o Esquadrão de Aço, porque eles conhecem muito, jogaram nos clubes do Nordeste há muito tempo, né? Nós temos aí o Tite também, que quase chegou no Esquadrão de Aço, chegou a conversar com o Bahia, mas renovou com a equipe do Fortaleza. Você tem o Brits, que é um bom zagueiro também, além do Tite, né? E nós temos ali o Hércules, que é um volante interessante, é garoto ainda, inclusive, mas vem fazendo bons jogos. Sinceramente, gente, essa escalação provável do Fortaleza, eu acredito que é o que o Vojvoda tem de melhor. O Vojvoda deve colocar nesse clássico o que ele tem de melhor no momento para jogar, beleza? Lembrando que o banco de reservas do Fortaleza também é muito forte. E eu acho que aí é que vai fazer a diferença nesse jogo contra a equipe do Bahia. Nós temos aí também o Caio Alexandre, eu falei sobre ele. Ele é um Danielzinho 50 vezes melhor, sabe? Eu falo Danielzinho porque ele é pequeno também como o Daniel, se movimenta ali as perninhas, né? Como o Daniel, mas ele é muito inteligente, é um bom jogador. Tanto é que o Vojvoda é um técnico que faz muita mudança durante os jogos, né? Ele muda o time, o Pochettino joga, no outro jogo ele não joga, o Galhardo muitas vezes joga, no outro não joga também, mas o Caio não deixa de jogar. É o jogador, sinceramente, junto com o Tite ali, com o Brits, com o Tinga, que o Vojvoda confia muito. Então a gente tem que estar ligado nele. O Pochettino também gosta demais, movimenta-se por todos os lados. Não dá para dizer que o Pochettino é um jogador de lado direito e lado esquerdo. Ele se movimenta o tempo todo. Onde a bola está, ele está muito próximo. Então é um jogador que requer um pouco de cuidado na marcação também, porque ele sempre vai estar próximo da bola. O Caleb é um jogador que joga, um atacante que joga com do lado esquerdo, do lado direito. Do lado esquerdo ele gosta bastante, né? Mas ele recua também para fazer a marcação e sai em velocidade. É um jogador que pode puxar esse arranque, caso o Bahia fique trocando passes ali, próximo da defesa do Fortaleza, e se a bola chegar nele, ele arranca com muita velocidade. Além disso, ele gosta de fazer os gols dele também. E nós temos aí, para finalizar, o Galhardo, muito técnico, goleador também, não pode vacilar com esse jogador. Esse jogador conhece o Bahia também, né? Já jogou contra várias vezes, quando esteve no Ceará e agora na equipe do Fortaleza. E o Lucero está chegando agora, é um jogador de temporada 2023, que é um centroavante interessante também, faz aquela função ali mais ou menos do Everaldo, né? Mas é sempre bom observar que é um clássico nordestino de jogadores que, se a gente pegar a linha de defesa, eles se conhecem bastante, né? O Brits já tem muito tempo lá, o Tite, o Hércules é oriundo da base, conhece sim o futebol do Nordeste. Você tem aí o João Ricardo, o Tinga e o Bruno Pacheco. Então essa turma tem muita experiência em jogar clássicos contra a equipe do Bahia. Eles venceram na Copa do Nordeste, né? Venceu o Esquadrão por 3-0 na Arena Fonte Nova. O primeiro tempo fez 3 gols, deitou e rolou, e no segundo tempo administrou o jogo até o final. O Esquadrão de Aço é favorito ainda para ganhar no Castelão? Não, o favorito de fato é o Fortaleza. Eu sei que pesa para a torcida do Bahia, né? Pô, eu sou torcedor do Bahia, estou dizendo uma coisa, né? Pô, tem que ser confiante. Eu estou confiante. E palpite não quer dizer que vai ganhar. Mas se a gente pegar o histórico do Fortaleza e o histórico do Bahia, no momento, o Fortaleza chega, sim, como favorito. Tem uma equipe muito melhor montada, tem uma equipe que já joga há muito tempo, está amadurecida a equipe. Nós vimos jogando na Arena Fonte Nova, né? E vive um grande momento, está, apesar de ter saído da Copa do Brasil, lotou o Castelão, venceu a equipe do Palmeiras, que é muito difícil, e ainda tem a Sul-Americana para cuidar, né? O caso do Esquadrão de Aço, a equipe está sendo montada, embora o Renato Paiva já tenha um bom tempo treinando o Bahia, mas ainda não encontrou uma melhor formação para dar segurança ao torcedor. Isso o Fortaleza já tem, com o Vojvoda, comissão técnica também já tem muito tempo. Além disso, né, da qualidade da equipe, que está no momento melhor do que o Bahia, eles jogam dentro da Arena Castelão com o seu torcedor, que vai superlotar a arena. Então, tem sim uma atmosfera difícil para o Bahia e um momento muito bom do Fortaleza. Cabe ao Bahia uma palavra importante, e eu volto a lembrar aquele jogo do Vasco, superação. O Bahia vai ter que se superar bastante para poder vencer o Fortaleza, que está acostumado a jogar no Castelão, um gramado um pouco mais pesado, a gente precisa ver que está fofo. Se chover na capital cearense, vai estar pior ainda, o gramado vai ficar mais fofo ainda. Então, ainda não conseguiu se corrigir a questão da grama, embora o governo do estado tenha feito a troca, né? Mas ali jogam Fortaleza, Ceará e algumas equipes também do futebol cearense. Então, o Castelão é muito utilizado, é por isso que a grama não consegue ficar daquele jeito que o futebol brasileiro merece, que os jogadores merecem e que o torcedor merece também. Mas, meu amigão, jogo dificílimo, não será fácil. Fortaleza é o favorito, quer sim ficar muito próximo do G4, é nono colocado atualmente. Mas o Bahia tem a questão da superação, tem a questão do peso da camisa,
Clássico é muito importante, né? O Bahia tem que entender que é clássico, que não é qualquer jogo, é um jogo fora do Campeonato Brasileiro, né? É um clássico do Nordeste e eu tenho esse temor, não somente nesse Bahia City, mas o Bahia anterior também. Olhava para uma equipe nordestina e não encarava como se fosse um clássico. Eu acho que todas as equipes do Nordeste veem o Bahia como se fosse um grande clássico do Nordeste. O Bahia tem que ver dessa forma também. Então, será fundamental a concentração e a raça. Se ganha muitas vezes clássico com muita raça, força de vontade. Exemplo que eu vou dar, o Fla-Flu, o Fluminense muito mais técnico, e olha que eu estou falando do Flamengo, e o Flamengo mudou a sua forma de jogar, botando mais raça, mais marcação, pressão na bola, para vencer a equipe do Fluminense. Sabe por quê, meu amigão? Sabe que sabia, ó, sabe que era clássico. Então, é muito importante que o Bahia também pressione a equipe do Fortaleza na saída de bola e não deixe a equipe do Leão do Pici ficar confortável na partida. Superação é importante, clássico do Nordeste e, tem que fazer gol, não pode perder gol. As chances provavelmente podem ser muito pequenas, tanto para o Fortaleza quanto para o Bahia. E se for para o nosso lado aqui do Esquadrão de Aço, o Bahia tem que botar a bola na rede. Está na hora, meu amigão Everaldo, de você desencantar para pegar moral com a gente. Então, se você meter um golzinho aí, o gol do triunfo, você vai chegar em Salvador com a moral lá no teto. Então, vai ser fundamental, sim, não se perder oportunidades em um jogo tão difícil quanto esse. Está aí na tela, meu amigão, provável escalação da equipe do Fortaleza, né? O João Ricardo, o Tinga, o Bruno Pacheco, o Brits, o Tite e o Hércules, o Caio Alexandre, o Pochettino e o Caleb, e a dupla de ataque está aí na tela também, que é o Galhardo e o Lucero. No caso do Esquadrão de Aço, vou colocar na tela também, está aí o goleiro Marcos Felipe, os dois alas, né, laterais, que é o Tinga e o Rian. Nós temos aí o trio de defesa do Bahia, que é a provável escalação do Esquadrão de Aço, com o Vitor Hugo, com o David Duarte e com o Canu. Nós temos também o Acevedo, o Rezende, o Cauli, que na minha opinião é um meio de campo muito forte do Bahia, inclusive um dos melhores que eu vejo jogar, tá bom? Um dos melhores que eu vejo jogar. Eles precisam estarem compactados, né? Eu sinto essa falta, mas é um belíssimo meio de campo, colocando o Tassiano aí, é um dos melhores que nós estamos vendo aí no Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, falta ao Bahia, sim, um poder de marcação maior deles, inclusive, para se aproximar mais da marcação. Não sei se a orientação do Paiva agora marcar um pouco mais ali próximo da linha do meio de campo, né? Troca de passe no campo de defesa da equipe adversária. Eu acho que está na hora de encostar um pouco mais, pressionar mais o adversário. Mas isso depende muito de confiança também. Agora, o ponto da gente, sinceramente, é o ataque. O ataque do Bahia não vem bem, não vem entregando até então com o Ademir e com o Everaldo. O Biel vai fazer muita falta justamente neste jogo tão importante e o Jacaré também. O Bahia tem que estar na janela de julho trazendo jogadores importantes para serem titulares do Bahia, porque a competitividade no elenco eleva, sim, o nível da equipe. Então, por exemplo, há negociações com o Gilberto, que é um lateral direito do Benfica, muito importante, ali ele vai com o Jacaré, né? Vou ficar lutando pela vaga ali, um jogador de experiência internacional, pelo Benfica, inclusive, de Champions League e tudo mais, né? Então, o Bahia tem que ir atrás de um centroavante também, está aí na tela, né? O Bahia tem que fazer uma renovação dos seus pontas, né? Os pontas não deram certo, o Kaique não deu certo, né? A gente precisa de jogadores pontas. Por exemplo, o Biel faltou, e agora? Né? O Biel faltou, e agora? Inclusive, o Biel machucou juntamente com o Jacaré, porque se fosse somente o Biel, o Bahia poderia pegar o Jacaré, colocar no ataque e botar o Cicinho para jogar, e deixaria Everaldo e Jacaré, por exemplo, né? Então, não, infelizmente, os dois se machucaram, e nós estamos aí na torcida para que eles se recuperem de forma mais rápida. No entanto, fluidos positivos para o Ademir e para o Everaldo poderem fazer o melhor jogo da temporada deles no Sport Clube Bahia. Se fizer, vai dificultar muito para a equipe do Fortaleza. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gostou do conteúdo? Então, lasca o dedo no like, arrebenta e joga duro. Conto com você na transmissão, narração esportiva de muita emoção, tá bom? E você vai gostar com certeza daquele grito de gol do Papá aqui para o Esquadrão de Aço. E, vamos torcer para que o Bahia se dê bem contra a equipe do Fortaleza, que é uma das equipes melhores que eu vejo jogar aí no Brasil, tá bom? Inclusive no Brasileiro. Eu sempre venho falando, esta nona colocação do Fortaleza aí, não acredite nela não, viu? A equipe do Fortaleza era para estar entre os 5, entre os 6 ali mais ou menos. Então, forte abraço a todos, muito obrigado, senta ali o dedo no like e bora Bahia arrebentar em jogar duro, como eu gosto de falar. Valeu, ótimo sábado para todos nós.